Mas o que a dor e o sofrimento têm a ver com o nosso silêncio interior? Tem tudo a ver. Porque se não tivéssemos dores e sofrimentos, ou seja, se a vida fosse como um lago sereno, refletindo em suas águas a natureza que tem à sua volta, em um dia tranquilo, um sol agradável, sem problemas, será que nós iríamos buscar o silêncio interior? Provavelmente não. Então, se nós queremos o silêncio interior, é porque está ocorrendo alguma turbulência na nossa mente, com muita coisa desagradável acontecendo na nossa mente, como um mar em dia de ressaca, com ondas revoltas. O que você acharia se os órgãos do seu corpo físico silenciassem? Por exemplo, o coração silenciasse, ou os intestinos, ou o fígado, ou os rins. Provavelmente você não gostaria que esses órgãos do corpo físico silenciassem, porque eles parariam de funcionar. Então, da mesma forma, nós não conseguimos silenciar a nossa mente também. Então, qual o caminho para o silêncio interior que eu coloquei como tema de hoje? Então, na realidade, o que nós estamos buscando não é um silêncio interior. Nós estamos buscando uma mente mais harmônica, mais serena. Porque se a nossa mente estiver mais serena, nós não iremos querer silenciar nossa mente. Então, se está ocorrendo uma turbulência mental, uma agitação mental que nós não estamos conseguindo lidar, que nós não estamos conseguindo digerir bem, provavelmente nos alimentamos mentalmente de muitas coisas e algo não fez bem para nós. Então, a agitação mental nos leva à confusão mental e nos dificultam a descobrir qual direção tomar. Então, falando de experiências, eu vou contar mais uma experiência aqui. Então, há mais ou menos uns 30 anos, faz bastante tempo também, quando eu era bem mais jovem, eu fui fazer um passeio e conheci a Cachoeira do Escorrega, que fica na cidade de Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, que era um escorregador, acho que ele existe ainda até hoje, um escorregador na pedra, onde a água da cachoeira ela corria. Então as pessoas sentam em cima da pedra, onde está escorrendo essa água, e ele vira o escorregador. E depois dessa pedra nós caímos num tipo de uma piscina. Então, assim que eu escorreguei nessa pedra, eu caí lá na água, o meu corpo afundou, o que é natural, mas eu afundei de tal forma que as bolhas de água me impediam de ver que lado que ficava a superfície da água. Então eu estava lá embaixo da água e não sabia que lado que ficava a superfície. E não ocorre também coisa semelhante quando a gente está na praia, tomamos um capote de uma onda, tomamos um caldo, como dizem, de uma onda mais forte, nós ficamos totalmente desnorteados. Então, se vocês estão me vendo aqui, é porque eu sobrevivi. Mas o que eu fiz para sobreviver, para sair do fundo daquela piscina? Eu me lembro como se fosse hoje. Então, o dia estava bem frio e não tinha sol. Estava bem nublado, com nuvens escuras, e o ambiente também estava um pouco escuro. Então dificultava até um pouco mais para eu saber que lado que ficava a superfície da água. Então lá embaixo da água eu não me desesperei. Me desesperar seria pior. Então procurei manter a calma, e aí eu pensei, se eu fizer os movimentos com os braços ou com as pernas, pode ser que eu vá mais profundo. Depois eu fiquei sabendo que algumas pessoas que estavam comigo naquele dia ficaram até preocupados. E uma pessoa disse assim, aconteceu alguma coisa, ele está demorando muito para subir. E uma outra pessoa disse, fica tranquilo, ele é mergulhador. Eu realmente tinha feito um curso de mergulho, e nesse curso eu me capacitei para me conhecer melhor, conhecendo os meus potenciais e as minhas limitações dentro da água. Porque o curso de mergulho foi também bastante exigente, foi bastante rigoroso, nos exigindo, nos simulando situações como se nós estivéssemos embaixo da água e acontecesse algum problema. Como o que aconteceu aí quando eu escorreguei para dentro da piscina, eu não sabia que lado que ficava a superfície. Então, nesse curso que eu fiz de mergulho, tinha mais pessoas na turma, e algumas pessoas conseguiam ficar embaixo da água mais tempo, outras ficavam menos tempo. E assim nós vamos vendo que os potenciais
das pessoas variam de pessoa para pessoa. Para as outras coisas também, os potenciais variam de pessoa para pessoa. Então, tudo é um aprendizado, desde que nós paremos para observar e prestar atenção naquela ocorrência. Então, embaixo da água, eu esperei um pouco, sem me agitar, até que meus olhos pudessem ver alguma coisa no meio daquelas bolhas de ar que estavam sendo produzidas quando eu caí na água. A única coisa que eu queria era chegar até a superfície. Mas para isso, o que eu precisava fazer naquele momento era saber a direção. E eu conseguiria saber a direção quando eu pudesse ver alguma coisa além das bolhas. Quando as bolhas diminuíram, eu pude ver que lado que estava mais claro, e aí sim eu movimentei os braços e as pernas para ir naquela direção. E assim eu cheguei até a superfície. Enfim, aqui eu estou. Então, como podemos usar esse exemplo quando estamos com uma turbulência mental? Então, o que eu fiz lá em Visconde de Mauá, na Cachoeira do Escorrega, foi manter a calma até que eu pudesse ver alguma claridade. E como nós podemos fazer isso em relação à nossa mente? Desacelerar a mente e buscar uma única coisa em que vamos colocar o foco das nossas ações. Lembre-se, quando eu estava embaixo da água, eu estava procurando uma única coisa. Da mesma forma, quando nós estamos com a mente turbulenta, devemos focar em uma única coisa.